Fala pessoal, professor Pedrico aqui mais uma vez. E agora eu venho trazer para vocês aí uma aula sobre distância entre duas retas. Eu quero apresentar uma fórmula para vocês e quero explicar o porquê dessa fórmula e quero mostrar como utilizá-la para calcular aí a distância entre duas retas. Vamos lá? Olha só, pessoal. Sejam duas retas paralelas. Detalhe importantíssimo. Eu só consigo calcular distância entre duas retas se essas duas retas forem paralelas. Olha só o porquê. Eu tenho aqui uma animação no GeoGebra que mostra para mim duas retas. Uma reta que está aqui, essa reta em verde, e essa outra reta em azul. E perceba que essas duas retas elas são retas concorrentes. Qual é a distância entre essas duas retas? Estamos procurando a menor distância entre essas duas retas, e nesse caso a distância é zero. Por quê? Porque elas se encontram, elas são concorrentes. Eu só consigo calcular distância entre duas retas se essas duas retas forem retas paralelas, e paralelas distintas, porque se forem paralelas coincidentes, a distância também será zero. Olha só, você viu aí nas aulas anteriores que duas retas paralelas têm que ter mesmo coeficiente angular. Eu tenho aqui uma reta de coeficiente angular m e uma outra reta de coeficiente angular u. Perceba que m está igual a 2, u está igual a 1. São diferentes, por isso são concorrentes. Se eu deixar mesmo coeficiente angular, 2 e 2, então eu tenho retas paralelas. Então eu consigo calcular a distância entre essas duas. Se o coeficiente linear for o mesmo, eu tenho então duas retas paralelas coincidentes, distância igual a zero, ok? O que acontece? Na equação geral, nós temos ax mais by mais c igual a zero. Se duas retas são paralelas, os valores dos coeficientes a e b são iguais. Se são paralelas distintas, o coeficiente c, o termo independente c da equação geral, será diferente. Se forem paralelas coincidentes, esse coeficiente c, esse termo independente, serão iguais para as duas retas. Eu vou mostrar isso para vocês. Dá só uma olhada. Olha só. Então vamos lá. Tem aqui o plano cartesiano, uma reta R, uma reta S. A distância de R para S, nós vamos denominar como T da reta R para a reta S. Ok? Estou procurando a menor distância, que é exatamente esse segmento perpendicular às duas retas. Eu vou chamar a reta R de uma reta de coeficiente ax mais by mais c igual a zero. Para não ficar igual, eu vou falar que a reta S ela é a' x mais b'y mais c' igual a zero. Pessoal, se eu transformar essas duas equações gerais para a equação reduzida, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que y é igual a menos a' sobre b'x menos c' sobre b'. E aqui eu teria a equação reduzida y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Percebam o coeficiente angular, menos a' sobre b' menos a sobre b. Isso aqui está falando para você que a' é igual a A, b' é igual a B. Afinal, estamos falando de retas paralelas. Se o valor de C também for o mesmo, se C' for igual a C, estamos falando de retas paralelas coincidentes. Se C' for diferente de C, estamos falando de retas paralelas distintas. Se é coincidente, lembra, a distância é igual a zero. Então, dá só uma olhada aqui. Para calcular a distância de R para S, vamos pensar que eu posso ter um ponto P, um ponto Q. Vou colocar um ponto P qualquer pertencente à reta S. Então, eu tenho aqui
coordenada x do ponto P, coordenada y do ponto P. A distância da reta R para a reta S é a mesma distância da reta R para o ponto P. Ok? Nós vimos aí nas aulas anteriores a fórmula para calcular a distância de um ponto qualquer para uma reta qualquer, que é o módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, B e C são os coeficientes da reta R, x e y são as coordenadas do ponto P. Então, eu teria x de P, y de P. Ok? Então, vamos lá. A distância de R para P é igual ao módulo reta R. A gente chamou de A, B e C, certo? Então, vai ficar AX mais BY mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse x e y são as coordenadas do ponto P. Então, eu tenho x de P, y de P. Olha, como P pertence à reta S, eu tenho que a linha x de P mais B' y de P mais C' igual a zero. Eu estou colocando as coordenadas do ponto P na equação geral da reta S. Então, x de P, y de P. Isso tudo para mostrar para vocês que B' y de P é igual a menos a linha x de P menos C'. Peguei a linha x de P que estava positiva e passei para o segundo membro negativo, C' que estava positiva e passei para o segundo membro negativo. O que eu vou fazer com isso, pessoal? Nós vamos pegar esse B' y de P e substituir em BY de P. Mas você pode falar, poxa, B' y de P é diferente de BY de P. Não é não. Por quê? Porque se as retas são paralelas, B' é igual a B, a linha é igual a A. Então, pessoal, eu vou falar assim, ó, eu vou falar que eu tenho a linha x de P, A e a linha são iguais, menos porque eu estou substituindo aqui, ó, por menos AX de P, a linha, menos C', mais C, dividido pela raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Isso daqui foi o que eu coloquei no lugar de B, Y de P. Olha só, então agora eu posso cortar a linha x de P. E o que vai ficar para nós? Olha, cortando isso com isso, nós temos aqui o módulo de C menos C' dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Uma fórmula para calcular a distância entre duas retas, ok? Dá só uma olhada agora na aplicação dessa fórmula, uma questão de vestibular aí, para a gente praticar um pouco essa questão aí da distância entre duas retas. Na figura abaixo, as retas RS são paralelas. Se P de coordenada XY pertence à reta S, então x mais y é igual a... Então, pessoal, a questão está querendo saber o valor de x mais y. E falou que as duas retas são paralelas, me deu aqui a distância entre essas duas retas paralelas, e falou também a medida desse ângulo aqui, ó, 45 graus. Olha, sabendo esse ângulo, eu consigo encontrar aqui a inclinação da reta R. A inclinação θ tem que ser igual a 135 graus, afinal, a reta forma aqui um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, ó, sobre a reta R, já é possível encontrar o seu coeficiente angular. O coeficiente angular é igual à tangente da inclinação. Se a inclinação é de 135 graus, então o coeficiente angular é igual a menos 1. Tangente de 135 é igual a menos 1. Sabemos também que essa reta passa pela origem. O coeficiente linear
é exatamente o lugar onde a reta toca o eixo y. Está tocando em zero, então o coeficiente linear da reta R é zero. Com isso daqui, nós já encontramos qual é a equação reduzida da reta R. Vai ser y igual a menos x. Olha, eu vou passar para a forma geral para ficar bem fácil de vocês encontrar quais são os valores dos coeficientes A e B. Olha, a equação geral ela vai ficar assim, ó. Vou igualar a zero, então vou pegar esse menos x e vou passar para o outro membro. Dessa forma, eu vou ter que a reta R ela é x mais y igual a zero. Percebendo então que o valor de A é 1, B também é 1 e C é igual a zero. O que acontece? Como ele me deu a distância entre a reta R e a reta S, eu sei que raiz de 3 é igual ao módulo de C menos C' dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu já sei o valor de A, o valor de B, o valor de C. Eu não sei o valor de C'. C' é o termo independente aqui da reta S, certo? No caso, a equação geral da reta S, eu vou chamar ela de A' x mais B'y mais C' igual a zero. Eu já sei que A' é igual a 1, B' é igual a 1, porque as retas são paralelas. Para encontrar o valor de C', nós vamos substituir os dados que a gente sabe aqui na distância entre as duas retas. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3 é igual ao módulo de zero menos C' dividido pela raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, o valor de A e B. Então, raiz de 3 é igual ao módulo de menos C' dividido pela raiz de 2. Vou passar multiplicando e nós percebemos que o módulo de menos C é igual a raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Esse módulo está falando para nós que C' pode ser igual a raiz de 6, como pode ser igual a menos raiz de 6. O que acontece, pessoal? Se C for raiz de 6 positivo, vai ficar menos raiz de 6. E o módulo de menos raiz de 6 é raiz de 6. Se for menos raiz de 6, vai ficar menos raiz de 6. Vai ficar raiz de 6 positivo. E o módulo de raiz de 6 positivo é raiz de 6. Geometricamente, o que a gente está falando? Eu estou falando para vocês que pode ser duas retas. Eu posso ter duas retas com distância raiz de 6 da reta R. Pode ser essa que está aqui representada no gráfico, como pode ser outra que está mais aqui em cima. De forma que essa distância também seja uma distância raiz de 3. Perdão, a distância ela é raiz de 3. A raiz de 6 é o valor de C. Olha, percebam o seguinte. Esse valor de C ele está diretamente ligado ao coeficiente linear da reta. Por quê? Porque nós sabemos que o coeficiente linear da reta S ele é menos C sobre B. C', B'. Coeficiente linear é o lugar onde a reta toca o eixo Y. Se for esse valor aqui em cima, está tocando em um lugar positivo, ou seja, o coeficiente linear tem que ser positivo. Se for esse aqui, ó, no caso é o que eu quero, ele tem que ser um valor negativo. Então, veja só, como B' é igual a 1, porque ele é igual a B, então esse coeficiente linear ele pode ser menos raiz de 6 sobre 1, ou ele pode ser menos raiz de 6 sobre 1. Dessa forma, dá menos raiz de 6 e dessa forma vai ficar mais raiz de 6. Então,
que eu quero mostrar para vocês? Esse daqui é mais raiz de 6 e esse daqui é menos raiz de 6. O coeficiente linear. Eu quero negativo, portanto, agora eu tenho certeza que a reta S, da sua forma reduzida, ela é y igual a menos x menos raiz de 6. Pessoal, como o ponto P é um ponto que pertence a essa reta S, então ele é um ponto que vai ser jogado aqui nessa equação. Então eu posso falar que a coordenada y do ponto P é igual à coordenada x do ponto P, no caso menos x de P, menos raiz de 6. Então, eu quero somar a coordenada x de P com a coordenada y de P. Então, ó, eu sei que x de P mais y de P, que é menos x de P, menos raiz de 6. Eu tenho x de P, menos x de P, menos raiz de 6. Eu posso cortar e, portanto, o resultado é menos raiz de 6. Ok? Pessoal, pode parecer uma questão um tanto complicada, mas, no geral, calcular a distância entre duas retas é bem simples, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma questão sobre isso, se vocês estão querendo aí que eu resolva, manda para mim. Com todo prazer eu vou resolver para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, valeu, tchau, tchau.